Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Este é mais um vídeo da série As Obras da Carne, o 11º vídeo dessa série. E hoje vamos falar sobre a 10ª obra da carne de Gálatas 5. O tema do vídeo de hoje é iras. No vídeo passado falamos sobre emulações e hoje vamos falar sobre iras. Então, se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez no canal, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha. Se você assiste também do Facebook, deixe seu coraçãozinho aí ou então deixe o seu gostei para impulsionar esse vídeo. Me siga no Instagram, que todos os dias eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida. Quem nunca se irou nessa vida? Quem nunca teve uma raiva com alguém? Quem nunca explodiu em um momento de muita tensão? A ira, a raiva, a cólera ou furor, como você queira chamar, faz parte da constituição humana e pertence à área dos temperamentos. Mas hoje não vamos falar apenas sobre temperamentos. Hoje vamos tratar da ira como uma obra da carne. A palavra que Paulo usa para descrever essa obra da carne é thumos. Thumos significa acesso de raiva que se manifesta em pensamentos, palavras e ações. De início, nós podemos logo detectar que a raiva ou a ira, ela tem no mínimo 3 manifestações. Em primeiro lugar, ela se manifesta na mente. Em segundo lugar, ela se manifesta em palavras. E em terceiro lugar, se manifesta em ação. É como se fosse uma escala progressiva. No primeiro momento, a ira ela acontece no coração. E há casos e pessoas que conseguem deixar a ira apenas no coração. Esse é o primeiro degrau. Mas o segundo degrau é um degrau bem mais progressivo, é um degrau bem mais perigoso. É quando ela sai do coração e se converte em palavras. É quando ela sai do coração e vem para a boca. Aí surgem xingamentos, surgem maldição, surgem agressões verbais e etc. E o terceiro degrau, o terceiro estágio da ira é o estágio final, quando a pessoa consegue fazer alguma coisa, manipular pessoas, manipular ocasiões para prejudicar a outra pessoa por causa desse acesso de raiva. Assim como a ira tem 3 manifestações, ela também tem 3 dimensões, conforme vemos na Bíblia. Nós vemos que, em primeiro lugar, o homem começa a se irar contra o seu próximo. Em segundo lugar, o homem se ira contra Deus. E em terceiro lugar, já é Deus que se ira contra o homem. Em primeiro lugar, nós vemos na Bíblia que o homem começa a ter raiva do seu semelhante. É só vocês lerem os primeiros capítulos de Gênesis, que após a queda do homem, isso acontece com muita frequência. Aí surgem guerras, aí surgem discussões, surgem toda sorte de desentendimento e ruptura de relacionamento. Isso nós vemos, por exemplo, materializado no caso de Saul e Jonatas, Saul e Davi. 1 Samuel 20, versículo 30, Saul tem um acesso de raiva contra o seu próprio filho e muito mais ainda contra Davi. No segundo caso, o homem agora passa a ter raiva de Deus. Nós vemos isso em Provérbios capítulo 19, versículo 3. A estutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Então, o pecado agora não apenas faz o homem ter raiva do seu próximo, mas também ter raiva contra Deus. De maneira que um dos efeitos imediatos do pecado, além da morte, é a rebeldia, é a insubmissão. E por último, como resposta à ira do homem contra Deus, agora a Bíblia descreve a ira de Deus contra o homem. Sim, na Bíblia Sagrada, especificamente no Antigo Testamento, a maior parte das ocorrências da palavra ira sempre se refere Deus contra os homens. É Deus reagindo com ira em relação à impiedade dos homens. É Deus irado com a ira dos homens. Tem um texto em Naum, capítulo 1, versículo 2, que eu amo esse texto. Esse texto descreve Deus como Deus zeloso, vingador, que guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Deus tem ódio contra o pecado. Deus se ira contra os homens. Inclusive, Efésios capítulo 2 e versículo 3, o apóstolo Paulo disse que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas em 1 Tessalonicenses 1,10 aparece Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. Eu fiz toda essa explicação para contextualizar e passar a ideia geral da palavra ira na Bíblia. Só que a ênfase de Paulo não é a ira de Deus contra os homens. Nesse texto aqui não. Aqui a ira como obra da carne. Nesse sentido, aqui cabe uma pergunta. O que leva as pessoas a sentirem raiva uma das outras? Existem alguns motivos, mas eu vou considerar os 3 mais importantes a seguir. Primeiro, palavras
palavras, segundo, ações e terceiro, inveja. Eu vou detalhar cada um a seguir. Quando se trata de ira provocada por palavra, é aquela palavra que você abre a boca não para abençoar, não para edificar, mas são palavras agressivas, são palavras que humilham outra pessoa, são agressões verbais, são xingamentos, são maldições. É por isso que a Bíblia recomenda que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe. Em se tratando de raiva causada por ações, é um degrau mais avançado da ira. O homem, em seu acesso de ira, ele age, literalmente, ele materializa aquilo que está no seu coração. A ira agora já não ficou mais comportada dentro do coração. Quando a ira fica no coração, é mais fácil de domar, porque com o tempo ela pode desaparecer. Mas quando isso não é tratado, acaba evoluindo para a ira em sua materialização. É quando a pessoa faz de tudo, na sua ira, faz de tudo para perseguir a outra, para destruir a outra, para denegrir, para, se possível, matar. E por último, as iras no plural também surgem por causa da inveja, que foi tema inclusive do nosso último vídeo dessa série. A pessoa que sente inveja do outro, normalmente ela é levada a ter muita raiva daquela pessoa. É o caso, por exemplo, dos irmãos de José. Agora é interessante a abordagem que Jesus faz da ira. Em primeiro lugar, porque ele foi alvo da ira de Deus. Em segundo lugar, porque ele foi alvo da ira dos homens. E em terceiro lugar, porque ele mesmo se irou. Só que ele falou uma coisa interessante em Mateus 5:22. Ele disse que todo aquele que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Encolerizar é uma palavra que já caiu em desuso no Brasil, mas é o mesmo que se enraivar, que se irá contra o seu irmão. Esse, se não se arrepender, será réu de juízo. Agora, como alvo da ira de Deus, ele carregou os nossos pecados. Como alvo da ira dos homens, Lucas 6:11, quando ele curou aquele homem com as mãos mirradas, ali os fariseus tiveram acesso de raiva contra ele. Como sempre, eles tiveram acesso de raiva contra ele. Só que quando nós vemos em João capítulo 2, Jesus, quando ele chega no templo e vê toda aquela bagaceira acontecendo, Jesus tem um acesso de fúria e derriba as mesas dos cambistas que estavam ali, porque ele também tinha sangue na veia. Às vezes as pessoas passam a ideia de um Jesus bonzinho. Assim como Deus não é bonzinho, Jesus também não é bonzinho. Jesus teve seu acesso de raiva e uma ira santa, uma ira justa. Daqui a pouco eu vou explicar e você vai compreender que nem sempre ter raiva é uma coisa ruim. Há pessoas que acham que sentir raiva ou se irar é sempre uma coisa ruim. Legitimamente, biblicamente, a Bíblia apoia a raiva em algumas ocasiões. Agora, a Bíblia tem alguns conselhos para quem sofre com a ira, tanto para quem é vítima quanto para quem provoca a ira. Provérbios 14:17, a Bíblia fala que o homem que presto se ira fará doidices. Sabe o que isso quer dizer na prática? Sabe por que a Bíblia sempre orienta você a ter cuidado em relação a se irar? Porque quando você está com raiva, você fala coisas que você não deveria falar, você age de maneira que você não deveria agir, você pode perder oportunidades por causa de uma fala mal colocada, você pode perder amizades por causa de um acesso de ira. Agora eu vou falar da ira como um sentimento, como uma reação aprovada por Deus. Quando é que a ira é aprovada por Deus? Ela só é aprovada por Deus quando surge a partir de uma indignação contra a injustiça, contra a opressão, contra a agressão. Todas as vezes que você vê alguém sendo injustiçado e você sente aquela ira, isso necessariamente não é pecado. Se você não se indignar contra as injustiças do mundo, se você não se indignar contra o esfriamento do amor, é sinal que você não está bem espiritualmente. O seu termômetro espiritual está esfriando. É interessante falar isso, porque essa ira, às vezes, essa ira santa, às vezes ela se demonstra até em palavras e ações. Como, por exemplo, João capítulo 2, que eu acabei de citar. Essa ira de Jesus, ela se materializou quando Jesus literalmente derruba a mesa dos cambistas. Quando nós vemos em Mateus 3, João Batista, com aquele seu discurso de santidade como profeta de Deus, ele abriu a boca para dizer raça de víboras. É uma palavra muito dura. João Batista não estava ali sorrindo, com um sorriso no rosto ao falar aquelas expressões. Não, eu imagino um João Batista indignado contra a hipocrisia dos fariseus, a ponto de chamá-lo de raça de víbora. Agora, Efésios 4:26, a palavra de Deus tem uma expressão muito mais clara sobre isso. Paulo, parafraseando Salmos 4, versículo 4, ele diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo quer dizer o seguinte: você está vendo uma injustiça
injustiça acontecendo contra outras pessoas ou contra você está vendo alguém sendo agredido, você pode se irar, pode se zangar. Agora, não vai tentar corrigir esse problema da forma errada, porque aí a tua ira já será pecaminosa. Tiago, capítulo 1, versículo 19, tem um texto que é conhecido por todos nós. Tiago disse: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago quer dizer, em outras palavras, que quando você está irado, quando você sofre injustiça ou vendo alguém sofrendo injustiça, mas você quer corrigir do jeito errado, você quer fazer justiça, quando na verdade quem deve fazer justiça é Deus, a tua justiça não opera a justiça de Deus. Ou seja, a tua justiça não substitui, não funciona como a justiça de Deus. Ela não opera do jeito como a justiça de Deus opera e sempre vai dar errado. Finalmente, a ira, ela também aparece muito em pessoas que têm um temperamento colérico. Sim, pessoas que se zangam com muita facilidade. É interessante observar isso, porque temperamento é uma coisa que não se muda. Ninguém muda temperamento. Agora, você pode domar os seus temperamentos, você pode equilibrar, você pode dominar esses seus temperamentos. Há pessoas que batem no peito e dizem: eu nasci assim, assim eu vou ser. Isso não é desculpa. Você não pode colocar desculpa na genética e nem no contexto social da sua infância e adolescência para não controlar os seus impulsos. Há pessoas que são explosivas demais. Isso é uma obra da carne. Isso não é só um temperamento. É obra da carne que você não pode mudar, mas você pode controlar. Afinal, uma das virtudes do fruto do Espírito que se contrapõe, que se opõe à ira é a mansidão, não é a temperança. A temperança tem a ver com o controle dos desejos sexuais e ela se opõe à lascívia. A mansidão é uma das virtudes do fruto do Espírito que se contrapõe à ira. E as pessoas têm uma ideia errada de mansidão. Há gente que acha que ser manso é ser coitadinho. Há pessoas que acham que ser manso é alguém que aceita tudo. Não, mansidão na Bíblia é alguém que tem posição, é alguém que tem postura para reagir à impiedade, à injustiça, mas não tem problemas em se submeter à liderança, em se submeter a conceitos bíblicos. Mansidão é isso. Lá em Números capítulo 12 ou capítulo 13, Moisés era conhecido como o homem mais manso da terra. Ou seja, era um homem pacifista, que ele sabia ser duro quando precisava ser, mas sabia ser maleável e submissivo à vontade de Deus quando precisou ser em todas as vezes da sua vida. Esse é mais um vídeo dessa série. O que você achou sobre ira? Você é uma pessoa que já foi vítima da ira dos outros? Você já teve um acesso de ira contra as outras pessoas? Você, nesse momento que ainda não conheceu a Jesus Cristo, tem raiva de Deus? Tem raiva da igreja? Tem raiva do Evangelho? É momento de quebrantamento e saber que se você não aceitar o sacrifício de Cristo, a ira que caiu sobre Jesus cairá sobre você no último dia. Deixe aí nos comentários o que você acha desse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa conhecer esse tipo de conteúdo, deixe seu joinha e obrigado a você que ficou até aqui comigo. No próximo vídeo tem mais um vídeo dessa série.